Olá, amigos! Fico muito feliz em finalmente poder gravar esse vídeo para vocês. Antes de mais nada, peço que vocês possam se inscrever no canal e deixar o like de vocês. Também convido vocês a visitar as minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo o link de alguns vídeos que abordam assuntos dos quais nós vamos falar hoje, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação, mais especificamente em como a reencarnação é vista por diferentes religiões. A reencarnação é o processo em que, após a morte biológica do indivíduo, o espírito tem a possibilidade de iniciar uma nova vida material em um corpo diferente. As religiões, de uma forma geral, acreditam na eternidade do espírito. Elas acreditam na vida após a morte. No entanto, religiões como o Islã não acreditam na reencarnação. Então, embora eles acreditem que o espírito permaneça após a morte material, eles não acreditam na possibilidade do renascimento na matéria. Por outro lado, diferente do que muitos imaginam, a reencarnação não é exclusividade do espiritismo. Existem várias religiões que acreditam sim na reencarnação, tais como as religiões indianas, o budismo, o jainismo e o hinduísmo. A reencarnação também faz parte do princípio de várias religiões ditas pagãs e de muitas correntes judaicas. Apesar de todas essas filosofias e religiões acreditarem na reencarnação, os processos pelos quais a reencarnação passa, como ela acontece, vão ser vistos de formas diferentes em cada uma delas, em cada uma dessas religiões. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou me ater às principais religiões, aquelas que nós temos mais contato, que seriam, no caso, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. Vamos começar por um assunto polêmico. Segundo muitas pessoas, a reencarnação já fez parte dos princípios do catolicismo e ela teria sido abolida no Segundo Concílio de Constantinopla, que ocorreu em 553 d.C. Tal afirmação se deve ao fato de que neste concílio houve a condenação do escritor cristão Orígenes e a determinação de que toda a propagação das suas ideias fosse considerada como um motivo de excomunhão. Orígenes defendia a pré-existência da alma ao corpo material e a possibilidade do seu retorno à matéria, ou seja, a reencarnação. Embora existam muitas controvérsias se a reencarnação fez ou não parte do catolicismo, existem trechos da Bíblia que mostram indícios da sua existência, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do Velho Testamento, de Gênesis, e também um trecho do Novo Testamento, em Mateus, que falam de informações que podem estar indicando, assim, a reencarnação. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e, se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesses dois trechos, nós podemos ver então os indícios da reencarnação, do conceito de reencarnação. No trecho de Gênesis é falado sobre o fato de que na quarta geração retornarás para cá, o que seria então um processo reencarnatório. Já em Mateus, Jesus fala sobre o fato de João Batista ser Elias, ou seja, a reencarnação de Elias, aquele que estava por vir. Independentemente se a reencarnação fez ou não parte do catolicismo, ela é atualmente uma parte importante do cristianismo, sendo um dos princípios básicos do espiritismo cristão. Em todas as religiões em que a reencarnação é tida como verdade, esse processo ele é visto como uma possibilidade de crescimento.
ou seja, faz parte do nosso processo de elevação moral. Isso fica muito claro quando nós pensamos naqueles indivíduos que não têm uma chance de ter uma vida longa e que, portanto, precisam de novas oportunidades para rever as suas escolhas e poder, assim, agir de uma forma diferente. Tanto no hinduísmo quanto no budismo, os termos Dharma e Karma são constantemente associados à reencarnação, mas podem gerar uma certa confusão para aqueles que não compreendem o seu real significado. O Dharma seria a lei universal, a lei verdadeira, o senso verdadeiro de justiça e de bondade. Esse conceito pode ser interpretado no que nós espíritas conhecemos como as leis divinas, as leis que regem a humanidade. Já o karma seria o que dentro do espiritismo nós conhecemos como a lei de causa e efeito, ou seja, o fato de que todas as nossas ações têm consequências e que essas consequências nos ajudam a compreender como devemos agir, ou seja, são ferramentas para que nós possamos nos melhorar. Dessa forma, para que nós possamos compreender e finalmente alcançar o Dharma, nós precisamos do karma. O karma, então, seria uma ferramenta de elevação moral. E tudo isso é possibilitado através das reencarnações. Ao contrário do espiritismo cristão, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo acreditam na mentepsicose, ou seja, na possibilidade da reencarnação ocorrer em seres inferiores. Dessa forma, quando o indivíduo encarnado age de forma leviana, levando prejuízo à sua própria vida e à vida daqueles que o rodeiam, ele então poderia reencarnar ou em mundos inferiores, ou na própria Terra, mas em seres inferiores, que seriam plantas, animais não humanos e até mesmo em objetos inanimados. Vale lembrar que o budismo e o hinduísmo acreditam na reencarnação em seres inferiores, tanto em mundos inferiores quanto na própria Terra, enquanto o judaísmo acredita que as reencarnações ocorreriam apenas na Terra, mas com a possibilidade dela ocorrer em seres inferiores, até mesmo, como eu disse, em objetos inanimados. Tal processo, a mentepsicose, pode ser considerada por alguns como uma forma de punição. No entanto, ela também pode ser vista como uma oportunidade de crescimento, possibilitando ao indivíduo reavaliar suas ações e fazer novas escolhas. Contudo, o espiritismo cristão não acredita na mentepsicose, porque nós acreditamos na lei do progresso. Segundo a lei do progresso, todo o aprendizado que angariamos durante a nossa vida eterna é nosso e, portanto, nós não perdemos. Se nós não perdemos esse aprendizado que angariamos, então nós não regredimos e, portanto, a mentepsicose não seria possível. Isso fica muito claro no Livro dos Espíritos, principalmente nas perguntas 118 e 612, em que o Espírito da Verdade esclarece a Kardec que nós não regredimos devido a essa lei do progresso e que, portanto, não poderemos reencarnar em seres inferiores. Assim, quando nós vemos um irmão agindo de forma leviana e levando prejuízo àqueles que o rodeiam, nós precisamos compreender que esse irmão, ele não evoluiu. Aquele é o momento evolutivo que ele tem, e não uma regressão de uma evolução que ele já alcançou. Outro fato importante é que nós precisamos entender que mesmo quando nós acreditamos que determinado aprendizado já foi consolidado em nossas vidas, se nós cairmos novamente nesse mesmo quesito, isso não significa que nós regredimos, apenas significa que nós não havíamos aprendido de verdade e que estávamos apenas em processo de aprendizado. Por isso que a autoavaliação, o autoconhecimento é tão importante. Nós precisamos compreender as nossas dificuldades e as nossas limitações para saber exatamente o que ainda precisamos trabalhar em nosso interior.
Diferente das outras religiões que acreditam na reencarnação, o judaísmo defende a divisão da alma. Como isso funciona? Segundo este pensamento judaico, quando o indivíduo ele desencarna e chega ao plano espiritual, ele passa por uma espécie de julgamento. Nesse julgamento será avaliado as coisas boas e não tão boas que ele fez. Avaliando então assim a possibilidade dele seguir para o paraíso ou a necessidade dele reencarnar. No entanto, dentro desta visão judaica, se o indivíduo ele reencarna como um todo, ele corre o risco de prejudicar aquela parte da sua alma que já alcançou a perfeição. Porque nós sabemos que ao evoluir, ao crescer, nós conquistamos muitas vitórias, mas também caímos em vários pontos. Então, segundo o judaísmo, se o indivíduo reencarnar como um todo, todo o aprendizado que ele angariou, toda aquela parte da alma que já alcançou a perfeição, poderia ser estragada, vamos colocar dessa forma, pelas situações que esse indivíduo vai vivenciar novamente aqui na matéria. Para evitar isso, então, haveria uma divisão da alma. Segundo algumas vertentes judaicas, essa parte da alma que alcançou a perfeição prosseguiria, seguiria para o paraíso, havendo, portanto, uma efetiva divisão da alma. Já outras vertentes judaicas defendem que essa parte que alcançou a perfeição reencarnaria junto com o restante da alma, no entanto, permaneceria numa espécie de suspensão, estaria congelada. Então, apesar dela estar junto com o restante da alma, essa parte que alcançou a perfeição, ela não participaria ativamente da reencarnação. Bom, nós, no Espiritismo cristão, não acreditamos na divisão da alma. E nós não acreditamos por dois motivos. O primeiro, nós acreditamos na lei do progresso. E segundo a lei do progresso, todo o aprendizado que angariamos durante a vida nos pertence e, portanto, não pode ser perdido. Dessa forma, mesmo que nós ainda, aqui na matéria, estejamos sujeitos a tropeços, tudo aquilo que nós conquistamos é nosso. Então, não haveria a possibilidade de nós estragarmos aquela parte da nossa alma, do nosso espírito que já evoluiu. Na verdade, essa parte que já evoluiu, ela é um auxiliador para a parte da nossa alma que ainda não cresceu. E esse é o segundo motivo. Porque nós precisamos das nossas virtudes para trabalharmos as nossas desvirtudes. Sem toda essa parte da nossa alma, do nosso espírito, que já alcançou o conhecimento, nós teríamos grande dificuldade de conseguir alcançar o conhecimento naquelas outras áreas da nossa vida que nós ainda não conseguimos. Então, nós precisamos dos nossos aprendizados, nós precisamos de tudo aquilo que nós conquistamos durante a vida para nos servir de base para justamente trabalharmos as nossas dificuldades e limitações. Portanto, não haveria motivo para a divisão da alma e, muito pelo contrário, essa divisão da alma poderia inclusive trazer prejuízo a nós. Essas foram apenas algumas diferenças na forma como as religiões encaram a reencarnação. Mas entendam que o meu objetivo com este vídeo não foi criticar as religiões, e sim avaliar as diferentes formas como as religiões enxergam este processo. De uma forma geral, o que importa é nós compreendermos que a reencarnação nada mais é do que justiça divina, bondade divina, que nos permite ter novas oportunidades de crescimento para que possamos reavaliar as nossas escolhas e, assim, aprendermos a sermos pessoas melhores. Eu encerro a nossa conversa com um conselho da Monja Coen, em que ela nos alerta da necessidade de vivermos o hoje. Apesar de termos a ciência de que existem novas reencarnações por vir, nós temos que viver hoje em prol de tornar a nossa atual vida uma vida boa. Nós temos que viver hoje trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a nossa vida encarnada atual seja a melhor possível. O que virá vai ser apenas consequência disso. Eu agradeço a todos que estiveram aqui até o final do vídeo e até em breve.